Eu acho que a espiritualidade é um dos grandes aspectos que dão sustentação à vida. Esses três aspectos, se a gente puder pensar a partir de onde a nossa cultura se estabelece, a partir do pensamento grego, que é o bom, o belo e o verdadeiro, se estabelece como sendo o bom, tudo aquilo que está ligado à questão da espiritualidade. O belo hoje se qualifica naquilo que está ligado à parte artística, às artes. E o verdadeiro, aquilo que hoje o campo da ciência tenta se apropriar. Então a espiritualidade seria, dentro desse tripé, tudo o que se relaciona ao bom. Hoje a sociedade tende a um comportamento muito relacionado a uma razão muito materializada. E ela está desconectada desses princípios espirituais. Então muito do que hoje algumas pessoas entendem como espiritualidade diz respeito a uma relação com a natureza, a um estar de bem com a vida, a uma forma de se alimentar. Mas se a gente observa dentro da história, da tradição humana, a espiritualidade diz respeito a um tecido de muito maior conteúdo e profundidade. Na história da tradição humana, a espiritualidade é um tecido a partir de onde a própria possibilidade de existirmos hoje se originou. No momento passado, nós éramos seres muito mais espiritualizados, muito mais numa situação eterificada, muito mais numa situação sutilizada. E com o passar dos anos, dentro do processo evolutivo, o processo evolutivo humano foi cada vez mais se encarnando, cada vez mais se materializando e cada vez mais se afastando dessa espiritualidade. A espiritualidade é o nosso princípio primeiro, que antecede a manifestação. E nos livros sagrados, como no Gênesis, a gente estuda toda uma história onde o humano se manifesta na carne. Então a espiritualidade no nosso passado era muito mais real. Hoje, a espiritualidade se tornou também muito racionalizada e racionalizável. E os órgãos que racionalizam a espiritualidade são as instituições que hoje se dizem instituições religiosas. E elas ainda guardam um tecido a partir de onde a gente pode falar e compreender um pouco do que seja essa espiritualidade. Mas são essas mesmas instituições que promoveram um afastamento da vivência pessoal da espiritualidade, que tem dois aspectos. Um aspecto exotérico e um aspecto esotérico. O aspecto exotérico se dá sempre que alguma coisa a partir de fora vai ensinar para a pessoa o que seja a espiritualidade. Seja um pastor, seja um mestre, seja um guru, seja qualquer pessoa que queira mostrar para a pessoa o que seja a espiritualidade. E a experiência espiritual em si se aproximaria mais da dinâmica esotérica, esotérica com S, que diz respeito ao movimento de dentro para fora. Que é a disponibilidade que uma pessoa tenha de entrar em relação com isso que seja a espiritualidade, que é o campo que não é acessível no primeiro momento pela arte ou pela ciência, que é o campo experiencial daquele único que a pessoa é e que ela se dispõe a entrar em relação. Por exemplo, imagine a experiência de um ser como o Cristo, que esteve aqui entre nós na Terra e tudo aquilo que ele propôs enquanto uma referência do Pai, como ele dizia em relação à figura de Deus. O que seria espiritualidade quando a gente olha para um ser como esse? Colocá-lo numa cruz e cultuá-lo? Não, isso é exoterismo. A espiritualidade, quando a gente diz em relação a um ser como Cristo, é entrar em relação com esse ideal crístico a partir de dentro. Quanto que eu, como pessoa, consigo realizar daquele que foi uma referência de espiritualidade para mim? Ou seja, entrar em relação com esse Cristo a partir de dentro. E aí movimentos como a antroposofia, como o movimento da Fraternidade Rosa Cruz, nos ensinam, enquanto metodologias, como entrar em relação pessoal com esse ser crístico. Como trazer esse ser crístico e fazê-lo nascer a partir de dentro. Como vivenciar esse Cristo a partir de dentro. Então a espiritualidade em si seria uma vivência de um referencial a partir de dentro, uma vivência de comunhão com o ideal, que é muito distante de um movimento que te doutrine, que te coloque ideias para você seguir, né? Que também tem a sua utilidade, mas que está muito mais ligado a um princípio de religiosidade do que um princípio de espiritualidade, que é um princípio de vivência pessoal, né? Uma escolha de caminho pessoal.